estão relacionando duas notícias diferentes para falar que o Brasil poderia ter fornecido urânio enriquecido para o Irã. Uma das notícias é o sumiço de amostras de urânio do Brasil, do INB, Indústrias Nucleares do Brasil, que aconteceu em 2023. Veja só a notícia do G1. O sumiço de duas ampolas com amostras de urânio enriquecido das indústrias nucleares do Brasil, INB, em Resende, no sul do Rio de Janeiro, levanta uma questão. Há algum tipo de risco em caso de contato? E aí diz a INB que cada recipiente extraviado tem 8 centímetros de comprimento e contém pequena quantidade, 8 gramas de hexafluoreto de urânio em estado gasoso enriquecido a 4,25%. Em uma fase do processo antes de virar pastilha para ser usado na produção de energia nas usinas nucleares de Angra dos Reis. Procuradas pelo G1, a INB e a Comissão Nacional de Energia Nuclear, que regula a produção de energia nuclear no Brasil, garantiram que não há riscos de contaminação radiológica em caso de contato com o material contido nas ampolas. É uma quantidade muito ínfima, 8 gramas não são nada. Em termos práticos, a ampola não serve para nada, a não ser que tenha um interesse laboratorial, explicou José Augusto Perrota, doutor em tecnologia nuclear pela Universidade de São Paulo. Primeira coisa, né, que é amadorismo, né? Assim, simplesmente desaparecem duas ampolas com urânio enriquecido. Independentemente da quantidade, já é bizarro que um país, e não é como se tivesse urânio enriquecido por várias indústrias do Brasil, não, é uma coisa extremamente limitada, extremamente controlada, com uma legislação brasileira extremamente rigorosa, e aí você vai ver o controle na prática ridículo a ponto de desaparecerem com urânio enriquecido. E aí juntaram isso aí com outra notícia de que foi um absurdo, aliás, que aconteceu. Alguns de vocês devem se lembrar de que navios iranianos atracaram no Rio de Janeiro em 2023. E aí, como o sumiço das ampolas de urânio ocorreu em 2023, né, tem gente tentando relacionar, né, os navios do Irã que atracaram aqui com as ampolas de urânio. Fato é que, olha, na minha avaliação, primeiro, nem faria sentido o Irã se dar esse trabalho de pegar duas ampolas com tão pouco urânio enriquecido. Mas o que é verdade é que o Brasil, né, no segundo mandato do governo Lula, foi o país que fechou o acordo nuclear com o Irã. Poucas pessoas devem se lembrar disso, e eu puxei aqui uma matéria da BBC falando de que a suspeita de que o Irã estaria perto de produzir armas nucleares foi a justificativa de Israel para iniciar ataques contra o país em 12 de junho. A preocupação sobre as intenções nucleares do país persa é antiga, embora Teherã sempre tenha afirmado que busca o desenvolvimento de tecnologia apenas para fins pacíficos. Há 15 anos, o Brasil assumiu protagonismo internacional inédito ao mediar, junto com a Turquia, um acordo nuclear com o Irã. Anunciado em 17 de maio de 2010, após muito ceticismo, o acordo foi celebrado como um sucesso pelo presidente Lula no último ano do seu segundo mandato. No entanto, apesar de Obama, então presidente dos Estados Unidos, ter enviado uma carta aos chefes de Estado do Brasil e da Turquia em 2009, pedindo ajuda para mediar uma solução com o Irã, Obama também, né? Puta, é foda, o cara pede ajuda do Brasil, do Lula, para mediar o acordo com o Irã. O acordo obtido pelos dois países foi imediatamente atacado por grandes potências mundiais, inclusive a Casa Branca, e acabou fracassando, né? Ou seja, o Obama chama o Lula para fazer o acordo é uma bosta, logo depois ele se posiciona contra. Naquele momento, o Irã havia aumentado sua capacidade de enriquecimento de urânio, insumos usados em armas nucleares. As potências ocidentais queriam que o país aceitasse enviar 1,2 tonelada do seu urânio para ser enriquecido no exterior. Desta forma, o país não teria o domínio completo do ciclo de produção nuclear. O acordo obtido pelo Brasil previa a entrega de 1,2 tonelada de urânio de baixo enriquecimento para a Turquia em troca de combustível para um reator nuclear a ser utilizado em pesquisas médicas em Teherã. A previsão era que o urânio iraniano ficaria guardado na Turquia sob vigilância turca e iraniana. Após um ano, o Irã receberia 120 quilos de material enriquecido a 20%. No dia da assinatura do acordo, a Casa Branca reconheceu em nota os esforços de Brasil e Turquia, mas levantou desconfiança sobre o real compromisso do Irã em não desenvolver armas nucleares. Não havia informações claras sobre quanto urânio o país tinha, para além da quantidade que aceitou entregar à Turquia. Dadas as repetidas vezes que o Irã falhou em manter seus próprios compromissos e a necessidade de abordar questões fundamentais relacionadas ao programa nuclear do Irã, os Estados Unidos e a comunidade internacional continuam a ter sérias preocupações. Pois muito bem, o que aconteceu foi justamente de que o acordo liderado, fechado por Lula, com muito orgulho de ter tido protagonismo internacional de negociar um acordo tão importante, foi descumprido. A mesma preocupação que o governo Obama demonstrou
demonstrou, e também a União Europeia demonstrou, quando foi fechado o acordo de que o Irã não queria desenvolver energia nuclear, coisa nenhuma pesquisa médica, queria fazer bomba nuclear mesmo e estava escondendo a quantidade de urânio que possuía. Exatamente isso foi o que aconteceu. O Irã fez ali o Brasil e a Turquia de otários. Me chama de otário. Só mais uma vez. Conseguiu enviar, né, o urânio para ser enriquecido na Turquia, mas tinha muito mais urânio guardado no seu país do que ele tinha declarado, a ponto de chegar prestes, né, de quase conseguir fazer uma bomba nuclear, né? Então não é verdade que as 2 ampolas de urânio enriquecido que sumiram do Brasil foram levadas pelos navios iranianos que atracaram aqui em 2023. Mas a verdade é até pior, porque essas 2 ampolas não causariam grande estrago se tivessem sido enviadas para o Irã.